Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre o que são totalitarismos. No período entre guerras, então, a crise do liberalismo econômico abriu caminho para o surgimento de projetos políticos alternativos, alguns dos quais realizando ou tentando realizar uma visão totalitária da sociedade. O termo totalitarismo nasceu durante o fascismo, utilizado pela primeira vez pelos antifascistas para identificar a tentativa de Mussolini de chegar a uma identificação total entre o Estado e a sociedade. A palavra e o conceito de totalitarismo conheceram sua divulgação e análise científica com a obra da socióloga Hannah Arendt em As Origens do Totalitarismo, publicado em 1951, que interligava as ditaduras recém-criadas pela civilização europeia ao processo de modernização que, na primeira parte do século XX, havia transformado as sociedades do velho continente em sociedades de massa. O nazifascismo e o comunismo stalinista eram, para essa autora, os emblemas deste novo modelo político totalitário, que não se contentava em dominar a sociedade, pretendendo também transformá-la em nome de uma ideologia. Um poder que era capaz de reprimir, graças a um aparelho policial poderoso e cruel, qualquer forma de dissentimento, como também de mobilizar os seus cidadãos mediante organizações estatais criadas mesmo com este propósito, e de impor sua ideologia, contando com o monopólio da educação e dos meios de comunicação de massa, a imprensa, o rádio e o cinema. Através do uso combinado do terror e da propaganda, em suma, estes regimes totalitários pretendiam controlar não apenas o corpo, mas também o cérebro dos cidadãos, aterrorizando-os e convencendo-os. Nesse pano de fundo, eis que uniformes, paradas militares, estilos de vida padronizados, rituais em massa, fortaleciam as individualidades fragilizadas e frustradas pela concorrência e pela competição, oferecendo um refúgio seguro, um lugar para fugir das assustadoras liberdades da sociedade moderna de massas. O fascismo italiano, o nazismo alemão e o comunismo russo apresentavam peculiaridades totalitárias como: primeiro, a presença de um ditador, Mussolini, Hitler, Stalin. Segundo, um único partido, o Partido Nacional Fascista Italiano, o Partido Nacional Socialista Alemão e o Partido Comunista Soviético. Terceiro, de uma ideologia absoluta, o fascismo, o nazismo e o comunismo. E quarto, da concentração dos poderes econômicos nas mãos do Estado. Mas esta equiparação entre fascismos e comunismo foi particularmente utilizada no período da Guerra Fria, pelos historiadores ocidentais liberais e conservadores, sobretudo norte-americanos, com fins políticos, quer dizer, visando a colocar os regimes passados, o fascismo e o nazismo, no mesmo nível de periculosidade de um modelo político-social, o comunismo, que naquela época ainda era forte, e que, aliás, durante quase meio século, representou a alternativa ao bloco ocidental das democracias liberais liderado pelos Estados Unidos. Por tal motivo, esse tipo de comparação é geralmente recusado pelos historiadores, que sempre puseram ênfase na diferença entre comunismo e fascismos em termos de ideais e do seu contexto histórico. Sucessivamente, a queda do Muro de Berlim e ao fim da contraposição entre o bloco ocidental capitalista e o bloco soviético comunista, a noção de totalitarismo como de um modelo abrangente, tanto a experiência comunista como a nazifascista acabou encontrando um mais amplo consenso entre os estudiosos. Na realidade, ainda hoje, uma grande parte numerosa dos historiadores usa com cautela nas operações tendentes a englobar em um modelo único fenômenos históricos tão distantes como o comunismo e o fascismo, equiparando, respectivamente, o capitalismo corporativo do fascismo e a eliminação da propriedade privada do comunismo, o cientificismo socialista e o irracionalismo do super-homem nazista, a eliminação do inimigo de classe do comunismo e o extermínio por motivos de raça do nazismo. Ou seja, são coisas muito distintas. Com relação aos ideais, o comunismo soviético tinha sua base ideológica num sonho nobre, o da emancipação universal do gênero humano, na intenção de acabar com a exploração do homem pelo homem, típica do modelo capitalista. Um sonho nobre que, independente de brotar em uma concepção econômica, política e social diametralmente oposta das democracias liberais, compartilhava com estas a mesma raiz iluminista,
a União Soviética privilegiando o princípio da igualdade, as sociedades capitalistas privilegiando da liberdade. O que não se pode dizer do nazifascismo, o qual, recusando o direito à dignidade e à existência por motivos de raça, colocava-se fora dos fundamentos que tiveram sua consagração na Revolução Francesa. Também, relativamente ao contexto histórico, vale ressalvar uma diferença marcante entre a União Soviética stalinista e a Alemanha hitlerista. A União Soviética, caracterizando-se por uma política de defesa dos seus territórios, antes por causa da constituição de um cordão de potências a ela hostil em sua volta, depois para rechaçar a invasão alemã. Já o Terceiro Reich germânico, levando adiante uma política de expansionismo agressivo à procura de um espaço vital às suas aspirações de superioridade nacional e racial que proporcionou a Segunda Guerra Mundial. No entanto, valem estas justificativas para excluir o comunismo soviético do clube, certamente não ilustre, dos regimes totalitários? Para uma parte sempre mais preponderante da historiografia, a maior indulgência com os motivos que levaram a União Soviética a implantar uma ditadura feroz em seu seio não resolve o fato de a União Soviética ter sido um estado totalitário. Sem dúvida, como vimos, ao passo que o socialismo foi se implantando, a ditadura do proletariado substituiu-se à tirania pessoal do chefe carismático, proporcionando, em lugar da ampliação da democracia desejada pelos revolucionários de 1917, o surgimento de um regime autoritário em que o Estado, longe de se dissolver progressivamente numa sociedade sem classes, desempenhava o papel de entidade toda poderosa. Com certeza, a espantosa guerra civil que empurrou a adoção do comunismo de guerra, o sucessivo falecimento de uma figura carismática como a de Lenin e a progressiva tomada de poder por parte de Stalin e a perene aversão do mundo ocidental ao experimento político-social russo são fatores que favoreceram um descompasso entre as intenções e os fatos concretos. A própria definição de socialismo real atribuída ao comunismo historicamente aplicado na União Soviética para distingui-lo do socialismo ideal, visando a igualdade universal entre todos os homens, fala de um evidente divórcio entre o sonho utópico da unificação do gênero humano sob o signo da igualdade e o pesadelo concreto da coletivização de todos os aspectos da vida social obtida por meio da coerção e do terror. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje e fica esse questionamento para vocês refletirem. O comunismo da União Soviética equipara-se a um regime totalitário igualmente como o nazismo e o fascismo da Itália e da Alemanha, ou a gente pode absolver Stalin dessa alcunha? Então é isso, terminamos. Tchau, tchau e lavem as mãos.